Vamos lá fazer então a análise do poema O Gigante de Pedra, que é o poema que abre tanto o livro Últimos Cantos, do Gonçalves Dias, quanto a seção de poesias americanas, ou seja, das poesias indianistas do Gonçalves Dias. Vamos lá então. A primeira coisa que vai chamar a atenção na gente no poema do Gonçalves Dias é a existência de uma epígrafe, que a gente vai chamar de peritexto. Peritexto é, por exemplo, um trechinho de alguma coisa que não faz parte propriamente do texto, do poema, mas está ali colocado por algum motivo e ele é significativo, né? Esse peritexto aqui, então, ele é retirado de um poema chamado Legião, do Victor Hugo, né? O Victor Hugo ele é um dos maiores nomes do romantismo francês, tanto na escrita de poemas, quanto romances, quanto novelas, teatro também. Então, esse cara foi extremamente importante no romantismo e o poema aqui, Legião, ele conta a história de um gigante belicoso ali, e desde do seu nascimento até a sua morte. E esse trecho aqui é o trecho final do poema, que vai dizer basicamente, né, que aí na voz do eu poético do próprio gigante, que é para esses guerreiros que mataram ele, né, ele morreu em guerra, não deixem os despojos dele, né, o corpo, para os corvos comerem, mas que enterrem esse corpo entre os montes sublimes, para que posteriormente, quando um estrangeiro chegue, procurando, né, vendo esses cimos dos montes, qual é a montanha que faz, às vezes, de túmulo a ele. Então, vai falar desse túmulo de um gigante entre montanhas, ok? Isso aí é uma coisa que vai ser recuperada, é uma imagem construída ao longo do texto Gigante de Pedra, do Gonçalves Dias. Além disso, por que ele é importante? Porque ao usar uma epígrafe tirada do Victor Hugo, que é o Victor Hugo, o Gonçalves Dias também já joga ali para o leitor, né, para a gente, uma espécie de uma sacadinha ali, mostrando para a gente qual que é a filiação poética que ele está se colocando nesse texto aí, certo? Então é uma forma também de falar para a gente, leitores, da onde vem a inspiração ou em questão de forma, conteúdo, tudo mais. Começando então, o próprio texto, o conteúdo, ele vai tratar muito de questões de perenidade e de efemeridade do ponto de vista histórico. Porque o que é perene nesse texto é o próprio Gigante de Pedra, porque ele continua, ele permanece apesar do que possa acontecer. Apesar então das intempéries climáticas e apesar do que possa ser desenvolvido em questão de seres humanos, enquanto a história desses seres humanos ela é efêmera, ela passa, certo? Então esse aí, de maneira geral, é o nosso tema central do poema. Antes de mais nada, eu preciso contar para vocês da onde vem essa ideia de gigante de pedra. Errei o material. Qual que é a pira? A pira do Gigante de Pedra é que, teoricamente, quando você chega lá, tá chegando na Baía de Guanabara, ali no Rio de Janeiro, e você olha as cadeias rochosas ali, que envolvem o Corcovado, né, o Monte do Cristo Redentor, tudo mais, o Pão de Açúcar, você percebe a silhueta como se fosse de um homem gigante deitado. Ali, mostrando na tela de vocês, tem uma litografia dos irmãos Thierry, e eles vão mostrar esse gigante deitado aqui, né? Lembrando que isso aí também faz parte de toda aquela época dos franceses aqui no Brasil, retratando o pitoresco da nossa terra. E aqui eles vai mostrar os morros que fazem parte desse complexo do gigante adormecido. Então aqui você tem, de uma maneira, aí vocês vão ter que ter um pouco de boa vontade. Aqui você vai ter a cabeça, aqui, né, os braços ao longo do corpo. Aqui você vai ter todo o tórax dele, né, cabeça aqui, olha só, tem até um narizinho. Aqui você tem as coxas, as pernas e até ali os pés. Olha que horror que eu fiz.
nesse gigante deitado, desse gigante adormecido, certo? Então é uma referência direta a essa cadeia de montanhas que nós temos no Rio de Janeiro. Qual que é a pira em cima disso? Vamos lembrar, dentro do romantismo da primeira geração, a gente vai ter o nacionalismo bastante aflorado e faz parte do nacionalismo procurar símbolos nacionais, mitos nacionais que possam representar o nosso país e nos diferenciar dos outros. Então, assim como nós vamos ter cadeias rochosas em outros lugares, né, que são extremamente icônicas. A gente vai ter Himalaia, por exemplo. Aqui nós vamos ter uma tentativa de cunhar um símbolo nacional importante a partir de um poema que faz referência direta a ele, certo? Seguindo lá, então, nós vamos ter a questão da construção imagética muito forte desses montes ali na Baía de Guanabara, que vai ser construído no texto como uma estrutura estanque, e não só uma estrutura, mas como se fosse um ser de consciência constante desses eventos históricos que ocorrem na costa brasileira. Então, esse gigante adormecido, ele está presente ao longo dos desdobramentos históricos que a gente tem no nosso país, e que são sediados ali no Rio de Janeiro, na costa. O tempo, ele tem duas marcações nesse poema, o tempo natural e o tempo humano, né, entre aspas, ali. No canto 2, né, a gente já chega lá na questão de estrutura desses cinco cantos, a gente vai ter no canto 2 a observação da natureza. Então o eu poético vai ali falar que, né, esse gigante está deitado e vai passando, né, um sol desponta, outro sol também desponta. Você vai ter noite, lua atrás de lua, sol atrás de sol, então um dia após outro dia, sempre essa mudança do dia, essa passagem do tempo ocorrendo de maneira constante, a despeito desse gigante estar adormecido, estar ali na dele, né? Então, esse duro gigante, né, porque afinal de contas ele é feito de pedra, imóvel, mudo e constante, né? Nós vamos ter essa questão da constância bem forte nesse canto e nesse poema de maneira geral. De maneira da natureza, né? Passa estações climáticas, sol e lua, então os dias vão se alternando. A gente também vai ter a questão do tempo histórico, e isso está muito presente no canto 4, que particularmente é o meu preferido, porque ele vai falar da presença das comunidades indígenas, e lembrando que dentro do romantismo, os caras não necessariamente eram bem informados em relação às comunidades indígenas, ou a quem era quem, ou o que existia ou o que não existia. Então, é muito possível a gente encontrar dentro do Gonçalves Dias imprecisões sinistras em relação à população indígena, certo? Mas, de toda forma, nós vamos ter a presença aqui em uma das primeiras demonstrações dentro do nosso país. Então, esse é um valor muito importante. Apesar de ter incorreções, a gente vai ter a presença sendo feita pela primeira vez de maneira honrosa, né? De maneira positiva. Então, a gente vai ter aqui esse gigante, ele viu os ínroas batendo os arcos rígidos, traçando as homeras festas. Ele viu, então, os festejos das populações indígenas, ele viu os guerreiros dançarem, ele viu acontecer tanto a festa quanto a batalha, e depois a gente percebe que ele também viu os portugueses chegarem, os portugueses dizimarem as populações indígenas também. Então, a gente vai ter a constância histórica desse gigante de pedra também nessas questões que tangem os seres humanos e a história humana. Né? Continuando aqui, a gente vai ter, né, ele viu as naus flamívomas, né, cheias de fogo, e ele viu essas lutas sangrentas, as míseras ruínas. Ele viu, então, chegando esses portugueses e dizimando as populações. Então, o gigante de pedra, ele continua
constante em todas as revoluções que a gente tem dentro do Brasil, certo? E, apesar disso, ele segue inerte. Então, ele é o nosso impávido e inerte colosso que fica deitado, que não se manifesta apesar das coisas que acontecem, certo? E lá no último canto, a gente vai ter, né, o mudaram-se os tempos e a face da terra. Pense que aquela narrativa lá da colonização, da chegada dos portugueses, ela ficou, e agora o poético fala lá do seu século, lá do romantismo no século XIX. Então, as coisas mudaram, menos o gigante. O gigante não muda, o gigante é constante, é esse símbolo nacional que permanece. E lá no finalzinho, na última estrofe, nós vamos ter essa exortação para que o gigante acorde, ou ele saia do seu sono, ele saia da sua forma inerte, caso então a nossa pátria um dia acabar, né? Então, se acontecer da crença e da pátria acabar, inunda os montes, desloca o mar, então faz essa revolução geográfica aí, seu gigante de pedra. Então, é basicamente isso. Do ponto de vista de conteúdo, ele não é um poema complexo, talvez a forma, a linguagem dele deixe as coisas um pouco difíceis, mas o conteúdo é. A forma, no entanto, ela é extremamente complexa. Nós vamos ter uma multiplicidade de apresentações dessas formas, o que vai mostrar pra gente que o Gonçalves Dias manda bem pra caramba no que ele faz. Então, o cara é um poeta muito bom, muito que manja dos Paranauê, certo? É o cara que consegue fazer formas diferentes de poema sem problema nenhum. Ele alterna uma aqui, outra ali, e vai mostrar pra gente praticamente um catálogo de formas poéticas nesse nosso poema do Gigante de Pedra. Ele é composto, então, de 5 partes distintas. Elas são marcadas no próprio poema, né, por 1, 2, 3, pelos algarismos romanos. A gente vai ter esta mais ou menos estrutura nas partes. Parte 1, a gente vai ter 8 estrofes, cada estrofe vai ser 4 versos, então cada estrofezinha de 4 versos a gente pode chamar de quadra também, é outro nome para a mesma coisa, e cada quadrazinha dessas vai ser perfeitamente padrão. Todas elas vão seguir o esquema de separação silábica de 11 sílabas poéticas, então todos os nossos versos são endecassílabos, não? 11 sílabas poéticas, e todas essas estrofes elas vão ter o nosso padrão rímico de AB. Então veja aqui, semblante rima com gigante. Então, e dormir rima com fundir. Nós temos essas nossas rimas aqui feitas. Esse esquema vai estar em todas as outras estrofes, né? Apesar de serem rimas diferentes, nós vamos ter sempre elas alternando. Então, rimas alternadas, ok? Todo ele é assim, todo ele é perfeitinho nesse sistema, ok? Ela vai mudar completamente a figura dela. E o que acontece? A primeira coisa que a gente percebe quando muda o tamanho dos versos, e dá para perceber que eles ficam menorzinhos mesmo, né? A mancha gráfica mostra pra gente que eles estão menores. A primeira coisa que a gente sente é que, lendo em voz alta, o ritmo do poema muda. Se vocês escutaram a leitura do poema, vocês percebem que a parte 1 ela tem uma certa música. Quando sai da parte 1 e vai para a parte 2, dá uma quebrada, uma dissonância, e a linha prosódica muda um pouquinho também. Isso se deve principalmente pela quantidade de sílabas poéticas e também pela alternância de sílabas tônicas e átonas. Isso aí a gente vai ver melhor na análise da canção do Tamoio, ok? Seguindo lá, parte 2, nós vamos ter estrofes enormes, são 6 estrofes com 10 versos cada um, então nós temos décimas aí, gigantescas, mas os versos são menores, a gente vai ter as redondilhas maiores aparecendo aqui, nas 7 sílabas poéticas. Vocês vejam que eu escandi tudo aqui, já está tudo escandidinho aqui, bonitinho para vocês. E o nosso sistema de rimas, ele também vai mudar. E ele vai mudar de uma maneira que não é caótica, porque
esse sistema ele vai estar presente também nas outras 6 estrofes. Veja só, nós vamos ter aqui, né, horizontes e fontes, céus e seus. Lembrando que a gente vai precisar ter um pouco de boa vontade aqui para que rime, mas, né, vamos considerar como uma rima. Vamos ter ocidente e ardente, esconder e jazer, semblante e gigante. Então, nós vamos ter um esquema que é AB, AB, CC, D, E, E, D. Isso não é um esquema padrão ou clássico que a gente encontra no manual por aí. Mas olha só, saca só a maldade aqui. Esse primeiro conjunto aqui, de 4 versos, nós vamos ter as rimas alternadas, AB, AB. Esse conjunto, esse dístico aqui, nós vamos ter rimas paralelas, C e C. E esse último, essa última quadra aqui, né, esse último conjunto de 4 versos, nós vamos ter as rimas interpoladas. Então, olha só a maestria que a gente encontra aqui em rimas. É como se a gente estivesse lidando com 3 conjuntos diferentes, e deu errado aqui meu risco, 3 conjuntos diferentes e cada conjunto diferente tem o seu padrão a seguir. Por que um cara como Gonçalves Dias faz isso? Minha hipótese é de que porque ele pode. A gente não tem bem uma parte propriamente dita. Ela é a repetição exata da última estrofe da parte 1. É exatamente a mesma coisa para voltar a uma sonoridade anterior e para enfatizar o conteúdo que já passou de que o gigante segue dormindo, a cara está nas nuvens e os pés estão sobre o mar. E é isso, né? Repetição exata, tudo igual. Então, continua o mesmo número de sílabas poéticas, continua o mesmo padrão de rimas. Ela vai trazer uma grande mudança de novo e ela não vai repetir padrão de ninguém até aí. A gente vai ter uma parte 4 formada por 4 estrofes de 12 versos cada um, então a estrofe é maior ainda, gigantesca, 12 versos é insano. E essas estrofes elas são compostas por hexassílabos, que é um formato não muito padrão, não muito corriqueiro de divisão, de métrica, né? Então, a gente vai ter essas 6 silabinhas aqui. Vai ser um pouquinho chato expandir essa parte 4, para ser bem sincero. Vai dar bastante dúvida, porque a gente vai ter alguns, por exemplo, ínculas aqui, algumas palavras que são proparoxítonas e não são acentuadas, né? Lembrando que a gente está trabalhando com uma ortografia bem antiga, né, 1800 e vou ter que dar uma colada aqui, 1851. Então a gente está trabalhando com caos ortográfico, né? Então vai ser um pouquinho mais chato. Qual que é o sistema de rimas aqui? Nós vamos ter muitas rimas que não existem, né? A gente vai ter várias órfãos aqui, então a gente vai ter muito verso que não rima com nada. Mas aqueles que rimam, eles vão rimar assim. O segundo rima com o quarto, o oitavo rima com o décimo e o sexto rima com o 12º. Isso é esquisito porque nas 4 estrofes está desta forma também. Então, não quer dizer que não tem um sistema de rimas, tem, a gente não vai dar nome nenhum para ele, mas estão ali, existem rimas ali também sendo feitas, certo? E esse é um padrãozinho que a gente encontra em todos. Eu escrevi desta forma aqui, né? Então, que as rimas estão nos versos pares e sinalizei quais são os versos que rimam entre si, ok? Esse é o padrãozinho encontrado aqui. 5. Nós voltamos para o mesmo padrão silábico lá da nossa primeira parte, da terceira parte. Então, veja que primeira, terceira e quinta, todas as partes ímpares seguem o mesmo padrão de endecassílabo e também de ABAB nas rimas, certo? Sublinhei, não é sublinhar, chamei atenção aqui para o nosso primeiro verso da parte 5, que é mudaram-se os tempos e a face da terra. Gente, isso é um intertexto direto com um soneto do Camões, que começa bem assim de mudam-se os tempos, né? Então vocês vejam que o Gonçalves Dias está contando para a gente aqui outra afiliação poética que ele tem, que é o Camões. E o Camões,
por acaso, é o mesmo poeta que escreve a epopeia portuguesa, que são os Lusíadas. Então, aqui tem uma tentativinha aí de chamar a atenção também para um Camões, porque nós estamos lidando com uma tentativa de epopeia brasileira desse gigante de pedra, certo? Só voltando aqui à parte 5, então, nós temos 3 estrofes, com quadras cada uma delas, e terminamos a parte formal do nosso poema. Preciso chamar a atenção para o contexto estético, com certeza, porque nós temos a tentativa de criação de um símbolo nacional, que é o gigante de pedra. Por que eu chamo de tentativa? Porque quem aí conhece, já tinha ouvido falar deste gigante adormecido antes de ler o Gonçalves Dias, por talvez uma obrigação aí? Não é exatamente um símbolo nosso, né? Não deu certo, isso não virou algo icônico nosso aqui. Mas, de qualquer forma, nós temos algo que chama atenção para uma tentativa, para um rascunho, talvez, de epopeia brasileira, porque vai contar da nossa história, vai contar sobre os nossos povos indígenas, né, sobre a questão dos colonizadores também, vai chamar a atenção para uma história nacional, bem como o símbolo nacional e a fauna e a flora também nacionais, certo? E, além disso, nós vamos ter um diálogo com a tradição muito forte. Por quê? Se ele chama atenção para o Camões, ele chama atenção para o humanismo. Nós vamos ter ali um pouquinho de coincidência com alguns usos do Dante Alighieri também, lá do Renascimento. E chamar atenção para o Vitor Hugo, lá na nossa epígrafe, que também vai se afiliar com o romantismo, principalmente com o francês, certo? Então aí a gente tem um poema que é extremamente rico, ele é extremamente bem informado, ele é bastante erudito, pode não ser uma coisa assim que seja que movimente paixões, né? Até porque no Poesias Americanas a gente tem outros textos muito mais calorosos do que o Gigante de Pedra. Mas aí a gente tem um texto com muito valor dentro do romantismo, ok?